bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo? Glórias ao nosso bom Deus. Shalom Adonai, como que vocês estão? Aleluia! Comemoraram bastante ontem o grande livramento que o Senhor nos deu através da cruz. Ontem eu estava ouvindo a palavra do pastor Marcos Pires, meu Deus, que palavra maravilhosa, me fez refletir, a palavra é para isso, sobre que nós cristãos, a gente não comemora direito a nossa Páscoa, e eu tive que concordar com ele, porque, sabe, se a gente parar para pensar o tamanho do significado da morte e ressurreição, o nascimento é importante. Quando ele morre, o inferno pensou que tinha vencido, que estava tudo do jeito que o capiroto gostava, agora morreu, e cadê teu pai que te abandonou, ali na cruz? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós servimos a um Deus vivo. Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai. Ele foi preparar, o lugar para nós, e logo ele vai vir nos buscar. É sobre isso. Que maravilha, que privilégio poder servir a este Deus. E aí nós estamos aqui para dar continuidade na nossa leitura do livro Josué Gonçalves, A Língua Domando Esta Fera. Tem sido uma maravilha, essa jornada. Nós estamos aqui falando sobre a gente está falando dos 12 passos que te levam para mais perto, do Senhor. E aí nós paramos ali quando o assunto foi sobre declarar e crer. Quando a gente vai falar sobre declarar a palavra, a gente vai estar falando sobre como que você está usando a sua língua, Como que você está usando a sua boca. A própria palavra de Deus diz que existe poder de vida e de morte. E aonde elas estão? Na nossa língua, na nossa boca. E aí, a gente parou para ler. Nós estamos no capítulo, na página do capítulo 5. E nós vamos dar continuidade hoje falando, detectando o problema. As palavras são conteúdo da mente. O Sêneca disse isso. As palavras são conteúdo da mente. Todos que almejam aprofundar sua comunhão com Deus e afinar a vida de acordo com a sua palavra, certamente ao ler este livro estarão perguntando para si mesmos: será que meu fraco maior está nessa área? Gente, foi exatamente isso que eu fiz semana passada. Não foi? A gente não encerrou o áudio da sexta-feira. Eu não encerrei, não foi justamente com essa conclusão, gente? Todos que almejam aprofundar sua comunhão com Deus e afinar a vida de acordo com a sua palavra, certamente ao ler esse livro, estarão perguntando para si mesmos: será que meu fraco maior está nessa área? E eu, inclusive, eu reconheci, Eu admiti que
era comer, né? Que a minha questão era sobre comer, a consciência do comer. Mas que eu todo dia, eu tô sempre conversando com meu esposo, porque assim, ó, a gente que é casada, a gente não faz fofoca com as pessoas, mas a gente fofoca pro marido. A gente fofoca pro marido. Fofoca, gente, é fofoca. Entendeu? Você senta ali, ai, sabe, não sei o quê. Não tem, parece que uma autorização no subconsciente. A gente fica com aquela autorização no subconsciente que, tipo assim, pro marido pode. Mas a gente nunca pode deixar de pensar que nós, mulheres, pensamos de um jeito e os homens pensam de outro. Nunca um mesmo assunto vai ter o mesmo sentido para você do que para o seu marido. Os sentidos são diferentes, o jeito de entender, sabe? Meu Deus do céu, assim, a gente vai percebendo as gafes que a gente vai cometendo ao longo dos anos, né? Eu sempre tô falando, a mulher que vai na igreja, que é crente, ela nunca deve chegar da igreja contando as coisas pro marido da igreja, principalmente as negativas. Positiva pode. Ai, que bênção que foi a palavra. Meu Deus, que louvor maravilhoso. E não sei o que, sei que lá. Coisa boa pode. Agora, ai, porque o pastor... Ah, porque só pede dinheiro. Ah, porque a irmã não sei o que. Ah, porque... E quer que o marido vá para a igreja. Se só sabe falar mal da... E aí a gente tem, parece que uma chavinha desligada aqui dentro. Que o marido é o teu melhor amigo, é o teu companheiro de vida e não sei o que e tal. E aí você pode falar, não pode. Não. Pense no que você vai falar, porque a igreja é o teu ambiente, se o teu marido não é cristão, né? Sabe? Para de falar mal do povo de Deus. É a noiva de Cristo. Ah, tem defeito, tem erro, é verdade. E você é santa, perfeita? Não é. Você também tem seus erros. E aí ali a gente tá tudo reunido, cheio de cada um com seus BO, e a gente tá querendo ir pro céu. Não tem ninguém ali que tá querendo provar pro outro que é santo, não? Vigia na terra. Você tá refletindo? Será que o meu fraco maior é nessa área? Será que o teu fraco é a língua? Será que o teu fraco é fazer fofoca? Ou então faz igual eu. Quando eu vou na casa de uma pessoa, eu descubro que aquela pessoa, eu virei as costas, ela tá falando de mim, gente, de verdade. Essa pessoa vai me ver pouco. Vai me ver pouco, porque eu não gosto de ir num lugar aonde eu viro o assunto de fofoca. Porque você vai lá visitar a pessoa, e aí logo que você fala, pronto, já virou motivo. Já vai comentar com não sei quem, falar para não sei quem, nem que seja pro meu marido. Não é para... Fez fofoca de mim pro meu marido, e o meu marido vai chegar aqui e vai contar para mim, com certeza. Não vou. Eu não consigo. Eu rejeito ambiente de fofoca, eu rejeito pessoas fofoqueiras. E Deus é tão lindo que ele tem afastado da minha vida os linguarudos fofoqueiros. Ele cortou pela raiz. É o próprio Deus que faz isso, gente. Porque a pessoa entra ano e sai ano, falando mal de você. Come na tua mesa, já, sabe, intimidade profunda, sabe de coisa. Para falar mal de você, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que eu não sou misteriosa, não. A pessoa, ela caminha comigo uma semana. Se ela prestar atenção em mim, ela vai me conhecer. Que eu não sou aquela pessoa, assim, duas caras. Que sabe? Que faz um teatro. Não, eu sou essa pessoa aqui. Essa pessoa que eu sou. Aí a pessoa conhecer as fraquezas.
para ir falar mal de você, comendo no teu prato, não. Deus é tão maravilhoso que ele mesmo tem se encarregado de limpar. Amém, aleluia, glória a Deus, vida que segue. Ai, então é pra gente auto-refletir. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero. Eu quero levar bênção. Quero sentar, vamos falar de... Não, mas eu quero falar porque eu quero abrir meu coração. Vai abrir teu coração de joelho na beira da tua cama falando pra Deus. Pense que perca de tempo você sentar com a pessoa e a pessoa ficar remoendo o passado. Porque o fulano fez, porque não sei quem não fez, porque não vieram, porque não deram, porque eu perdi, porque roubaram, porque... Eu tenho um monte de coisa triste no meu passado. Agora vocês imaginem eu sentar com uma pessoa e ficar remoendo o meu passado. Aonde que isso vai me levar? O que isso vai acrescentar na minha vida? Vai para trazer cura. Marque terapeuta. Marque uma consulta com uma psicóloga. Vá conversar com um psiquiatra. Vá abrir seu coração com um profissional que não vai entender aquilo como uma fofoca. Agora, ficar falando para os outros, e tem gente que ama. Sabe, jogar na cara o erro do outro. Toda vez que vai falar da pessoa, fala, expõe a pessoa, está repreendido em nome de Jesus. Como saber se estamos bem ou não no que diz respeito ao uso disciplinado da língua? A melhor maneira para crescer na vida espiritual é olhar para a palavra de Deus como quem olha para o espelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Grupos de pessoas com a língua indisciplinada. Os escarnecedores. Provérbios 13:1 vai falar assim, ó. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Judas escreveu, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer falar de passado? Vamos ler Bíblia? Né? Ai, quer falar do meu passado? Vamos ler a Bíblia. Os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Segundo o dicionário Aurélio, a língua portuguesa, escarnecer é zombar, ludibriar, desprezar. Às vezes, sem perceber, começamos a fazer dos hábitos e dos defeitos das pessoas motivo para piadinhas maldosas. Ixi, meu Deus! Oh, Jesus tem misericórdia! Olha lá. Vou ler de novo. Às vezes, sem perceber, começamos a fazer dos hábitos e dos defeitos das pessoas motivos para piadinhas maldosas, que com frequência ferem e causam sérios problemas na comunidade. Temos visto pessoas que, sendo vítimas de um escarnecedor, deixaram a comunidade onde o amor deveria prevalecer, manifestado através do respeito entre os filhos de Deus. Gente, eu conheço lugares que estão vazios por causa disso aqui. Fica tirando sarro, sabe? Chamando a pessoa por apelido. Não respeita as pessoas. Aí sabe o que acontece? A pessoa vai embora. A pessoa, ela não quer ficar, ela vai embora. Sabe? Uma falta de respeito, fazer piada com coisa séria, fazer piada com a família da pessoa, fazer piada com o marido da pessoa. Eu conheço até pastores que já perderam ovelhas na igreja por causa do péssimo hábito de tirar sarro e fazer piada sem graça. Eu conheço. Piadas. Hoje é comum ouvirmos piadas evangélicas.
O grande erro que se comete é colocar os nomes e expressões sagradas de formas leviana nestas piadas. Certa vez, quando visitava uma cidade, fiquei hospedado por alguns dias na casa de uma família. Entre uma conversa e outra, resolvi começar a contar algumas piadinhas evangélicas muito engraçadas. As pessoas se divertiram com aquelas anedotas aparentemente inofensivas. Naquela noite, ao orar para deitar, eu pude ouvir Deus me advertindo de forma muito séria. E o Senhor me disse: meu filho, eu te chamei para promover a edificação do meu povo, profetizando a minha palavra e não para ser um contador de anedotas. Não brinque com aquilo que é sagrado. Sem dúvida, foi um tremendo puxão de orelha. Não devemos brincar com o nome de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Deveríamos ser mais prudentes ao dizer: o sangue de Jesus tem poder. Olha aí, ó, como a gente cai, né? Bordões, são bordões que a gente se acostuma. A gente se acostuma a falar. Esta e outras expressões não podem ser usadas de forma leviana. É pecado de impiedade se o fizermos. Escarnecer é sinal de veneno na língua. Os cochichadores. Salmo 41, 7 diz assim, ó: meus inimigos cochicham contra mim em grupinhos, fazem planos contra mim e espalham mentiras. Esse texto é da Bíblia na linguagem de hoje. Cochichar é falar em voz baixa para não ser ouvido. Murmurar, falar ao pé do ouvido. Aos que se aproximam do grupo e cochicham dizendo: vou falar isto para vocês, mas não é para fofocar, e sim para orar. Você sabia que tem muita gente difamando, soltando boato em nome da oração? Já falei sobre isso com vocês, né, gente? Aqueles que desejam realmente orar pelo irmão envolvido em problemas não saem cochichando sobre o problema para os outros. Não se esqueça que aqueles que encobrem as transgressões adquirem amor, mas os que trazem o assunto à baila separam os melhores amigos. Provérbios 17, 9, está escrito lá, gente. A falsa testemunha. Êxodo 23, 1. Não admitirás falso boato e não porás a tua mão com um ímpio para seres testemunha falsa. É comum ver pessoas se apresentarem para testemunhar quando não estavam presentes. Não viram e querem dar testemunho, que quase sempre é falso. O intrometido. 1 Pedro 4,15. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Engraçado que, assim, o versículo a gente sempre dá ênfase a uma coisa que é de interesse, mas poucos a gente vê pregando sobre isso daqui. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor. Pronto, acabou o versículo. Graças a Deus nós não estamos padecendo como homicida, ladrão ou malfeitor. Aí tem uma vírgula e ele diz assim: ou como o que se intromete em negócios alheios. Pedro chama de abelhudos os que se intrometem em negócios alheios sem que sejam chamados. Às vezes ouço pessoas perguntando: por que aquele irmão está sempre envolvido em problema na comunidade? Não é coincidência? Por que o povo está chamando você de fofoqueira? Porque você já parou para pensar como você está sempre envolvida em fofoca? Aí, porque estão sempre envolvendo o meu nome em fofoca? Por quê? Faça uma autoanálise. Por que estão sempre chamando você de fofoqueira? Ou será que nem chamam mais, decidiram te abandonar? Vigia na terra.
você que tem que analisar por que aquele irmão está sempre envolvido em problema na comunidade. Todos que têm o hábito de se intrometer nos negócios alheios estarão envolvidos em problemas e sofrendo desnecessariamente, dando pitaco onde não foi chamado, falando, para de dar tua opinião onde ninguém te chamou para dar tua opinião, você fica dando tua opinião, tá envolvido no meio de fofoca. O bom senso e a prudência dizem que o sábio só participa da questão quando é chamado e entende que sua participação vai resultar em benefício para todos. Os difamadores. Judas 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Difamar significa tirar a boa fama ou crédito, desacreditar publicamente, distrair. Salmo 15 começa com 2 perguntas sobre a comunhão. A resposta pormenorizada a estas perguntas do homem que pode entrar em comunhão com Deus descreve-se positiva e negativamente, pois a retidão abrange não somente o que alguém faz, mas também aquilo que evita fazer. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. O Salmo termina dizendo, quem desse modo procede não será abalado. Nós vamos parar aqui, amanhã a gente volta. Vou anotar aqui. Gente, a palavra de Deus tem um versículo, não sei se com certeza o Josué Gonçalves vai colocar aqui, né? Hoje é dia 6. Que fala assim, ó, bendizei o que vos maldizem. Eu preciso aprender a praticar isso, gente. Porque todos nós não queremos falar bem de quem fala mal da gente. Ou se a gente não vai falar mal, a gente não fala nada, né? A gente enterra a pessoa, não fala. Mas a palavra está falando para bendizer. Daí eu fico pensando, é só quando alguém toca no assunto? Né? Você tem que falar bem de quem fala mal de você. Fica aí um aprendizado, né? Fica aí a meditação em Salmo 15. Vá meditar. Amanhã a gente volta. Beijo no teu coração e até!